Nesse vídeo você vai aprender tudo sobre as médias móveis. Salve, salve tropa! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula. Na aula de hoje a gente vai falar sobre as médias móveis, tá? Quais são as funções dela, o papel dela dentro do nosso operacional e o principal, além de você entender o conceito, você vai aprender a usar ela junto com os nossos outros indicadores, tá? Vai dar uma confluência muito forte. Então bora para a tela para eu te mostrar como funciona. Antes da gente partir para os indicadores Astron, quero te mostrar o nativo, como ele funciona e o porquê a gente tem o nosso Pro. Então eu vou vir aqui em inserir indicadores tendência, vou colocar aqui ó, o padrão que a galera gosta de utilizar bastante, a média de 20. Coloquei a média de 20, a gente já pode ver ela passando aqui pelo nosso gráfico. O que a gente entende? Quando eu estou no M5, eu sei que a média ela está passando por aqui, mas como, por exemplo, se eu vim para M15, mudou a posição da minha média. Se eu venho, por exemplo, para M30, mudou novamente. Se eu venho, por exemplo, para H1, ela vai estar mudando. Aí o que a gente pensa? Se eu consigo analisando o gráfico de M5 e, por exemplo, eu quiser ver como que está a média de H1, mas sem precisar ir para H1, olhando diretamente no M5, seria muito mais foda. E por esse motivo a gente desenvolveu a nossa ferramenta de média móvel. Eu vou apagar essa aqui que vem por nativo e vou adicionar a nossa média para te mostrar como funciona. Abriu a pastinha aqui de indicadores, vamos selecionar média móvel, arrastar para dentro do gráfico e aqui em parâmetros de entrada a gente consegue estar configurando da melhor forma possível. Por exemplo, em time frames, a gente pode colocar os time frames que a gente quiser analisar, mais do que um. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, M15 e também vou colocar M30, que são os time frames que eu quero que faça análise. E de qual média que eu quero? Eu quero da média de 20 e a média de 50. O tipo dela eu vou deixar simples, mas você consegue também estar escolhendo qual tipo de média você prefere. E aqui no modo de aplicar, você também tem vários tipos que você pode estar colocando. Eu gosto de deixar nesse padrão que é no fechamento. A linha da média é a configuração visual, né? Como você vai estar enxergando ela. Então a minha eu vou deixar na cor branca, vou deixar a linha sólida mesmo, espessura 2. Aqui na mostrar descrição, ele vai mostrar qual que é a média, qual que é o valor e qual que é o tempo. Então eu vou deixar como sim e vou colocar também na cor branca. Aqui o tamanho da fonte é o tamanho da escrita que vai ficar, então vou deixar 8 mesmo. E aqui no alerta a gente também pode configurar para ele ativar um alerta quando fizer o toque nessas médias. Então se eu marcar aqui, por exemplo, sim, quando ele tocar em uma dessas médias de 20 ou de 50, do M15 ou do M30, ele vai soar uma mensagem e um som, tá? Indicando para mim que ele realizou o toque. Se eu deixar aqui nesse amarelo, quando ele tocar nas minhas linhas que eu coloquei na cor branca, ele vai alterar a cor delas para amarelo. A gente pode estar selecionando outra cor aqui, ou se a gente apertar em none, ele não vai alterar a cor quando fizer o toque. Lembrando que para ele alterar aqui, você tem que deixar ativado o alerta, tá? Então vou dar um ok aqui. Pronto, dei o ok, eu já consigo ver que a minha média de 20 do M15 ela tá passando aqui, consigo ver que a média de 20 do M30 tá passando lá em cima, a média de 50 do M30 também tá passando lá em cima e a média de 50 do M15 também, todas elas apontando para baixo. Olha que legal, eu tô no time frame de M5 e consigo ver como que as médias estão no time superior e com valores diferentes. Isso aqui ajuda demais a nossa análise. E por que a gente utiliza, né, as médias móveis? Como ela funciona? Qual que é o papel dela? Qual que é o conceito? É muito importante a gente saber. As médias móveis, elas são utilizadas principalmente lá no mercado do Forex, né? Que é o gráfico que a gente está analisando aqui. Lembrando que opções binárias, ele é um reflexo do Forex. Então, tudo acontece no Forex e depois é espelhado para opções binárias. Então, a gente tem que entender o conceito lá no Forex, como que eles utilizam essas médias móveis, porque vai ser refletido para a gente que opera opções binárias. Traders do mundo inteiro utilizam as médias móveis com várias estratégias para estar utilizando ela com compra e venda, tá? Primeiro é entender que essas médias móveis, elas são pontos de correção do time superior. Então, se a gente analisar aqui, ó, ele estava fazendo topos e fundos mais altos no M5. A gente pensa que ele está entrando numa tendência de alta. Só que ele se depara aqui com as médias móveis e o mercado faz o quê? Volta a derreter. Por que que ele acontece isso? Porque se eu tiro o zoom do gráfico aqui, eu consigo ver, ó, que o mercado ele estava numa forte queda e depois ele subiu até aqui em cima, fez um ponto de correção e desceu. Por que que ele fez o ponto de correção aqui em cima? Porque no M30
30, no M15, aqui estava passando médias de 50, médias de 20, que é um ponto de correção dessa pernada. Então o preço ele corrige aqui em cima dessa média para depois continuar a direção que ele estava fazendo. E aí pensa comigo, tem o trader lá do Forex que ele está vendido desde lá de cima. Então ele veio vendendo, vendendo, vendendo. Quando ele viu que o preço já se distanciou demais das médias, ele fez uma operação de compra. Por quê? Porque o preço já estava muito barato, então ele quer comprar barato e vender caro. Onde que ele poderia colocar aqui para sair da posição, né? Para desfazer dessa compra que ele fez? Onde está passando as médias. Então o cara que comprou aqui embaixo, ele quer vender aqui em cima. Quando chega aqui em cima nas médias, ele vai realizar, vai desfazer a operação que ele estava. Então uma operação contrária de compra é uma operação de venda. Por isso que quando ele chega nesse ponto, eles começam a vender e o mercado vem para baixo. Outro modo de operar é o cara que não conseguiu fazer essa compra aqui lá no Forex, né? Ele não conseguiu executar a compra. Então o que ele vai fazer? Ele vai esperar o mercado chegar nas médias móveis para fazer uma venda, porque ele sabe que aqui em cima é um ponto de correção de quem está comprado desde lá de baixo. Então une a posição do cara que está desfazendo o que estava comprado e o que não entrou nessa operação de compra está esperando chegar nesse preço para vender. Então tem dois tipos de pessoas visando nessa região a mesma informação, que é uma operação de venda aqui, visando que o mercado já fez essa correção. Isso tudo que eu falei é de forma isolada, a gente falando só do média móvel, mas aí que entra a cereja do bolo. A gente pode colocar mais indicadores, por exemplo, vou colocar o meu setup aqui, vou trocar só a cor para ficar mais fácil da gente visualizar, vou deixar uma cor preta aqui e tá lá, ó, olha o que eu consigo analisar aqui, junto com outros indicadores. Eu já consigo ver que o mercado ele veio trabalhando aqui, fingiu que ia fazer uma estrutura de alta, chegou aqui nessa região de média móvel, olha o que a gente tinha. A gente tinha essa região de preço redondo. Então o que a gente já consegue visualizar aqui, ó? Aparentemente, quando a gente dá um zoom, o gráfico ele vinha fazendo essa tendência de alta, né? Então a gente fala, pô, o mercado tá indo para tendência de alta. Só que quando eu vejo aqui, eu tenho essa região de preço redondo e nesse momento estava passando as médias móveis também na mesma região. Se eu tiro o zoom do gráfico, consigo entender que aqui é apenas um ponto de correção para o mercado continuar com a estrutura de baixo que ele vinha fazendo. E foi batata, exatamente isso que aconteceu. O mercado veio aqui, parou no preço redondo, apoiado em cima das médias e depois voltou para a movimentação de baixa que ele vinha fazendo. Então a grande sacada aqui com as médias móveis é você sempre unir no seu operacional, incluir elas para saber os pontos de correção do time superior, sempre utilizando a análise de estrutura e as outras marcações para dar uma confluência e deixar a sua análise ainda mais forte. Espero que tenha clareado a sua mente sobre as médias móveis. Tamo junto e até a próxima aula.